Professor Sérgio Gabriel, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui atendendo uma solicitação. Várias pessoas me pediram para gravar um vídeo com as alterações da Lei de Falência e Recuperação, né, a Lei 11.101 de 2005, artigo por artigo, para ficar mais fácil a compreensão. Então, está aí atendida a solicitação. Isso ajuda tanto do ponto de vista quem faz uso da lei para fins profissionais e principalmente para quem tem o exame de ordem pela frente aí e sempre cobrando atualizações legislativas. Então, sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos fazer a discussão artigo por artigo. Bora lá? Então, olha uma coisa, gente. A lei ela sofreu várias alterações, né, proporcionadas, promovidas pela Lei 14.112 de 2020, em todos os seus aspectos. Na parte geral, por onde a gente começa agora, na parte de recuperação judicial, na parte de recuperação extrajudicial, na recuperação judicial especial e na falência. Então, vamos começar exatamente pela parte geral. No artigo 6º, já começou com uma medida extremamente saudável, que é a proibição de constrição patrimonial. O que é isso? Para aqueles credores que, eventualmente, não se submetem ao processo de recuperação e, consequentemente, não estão sujeitos aos efeitos da suspensão das ações judiciais, eles poderiam ingressar com a ação e pedir a constrição patrimonial. No entanto, não ocorrerá nenhuma constrição patrimonial que não seja deferida pelo juiz da falência, pelo juiz da recuperação. Então, consequentemente, é o juízo da recuperação que decide a eventual possibilidade ou não de constrição patrimonial. Então, em tese, a constrição patrimonial paralela ela não é permitida. A outra grande mudança é o chamado stay period, que é aquele prazo de suspensão de ações, gente, pelo prazo de 180 dias. Então lembra que o STJ já havia autorizado a prorrogação, mas o STJ não havia definido um critério para a prorrogação. O legislador foi além e determinou então que o prazo de suspensão das ações de execução contra o devedor, exceto as ações de execução fiscal ou ações que ainda não estejam na fase de cumprimento de sentença ou na fase de execução efetivamente, ele se dará inicialmente pelo prazo de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo juízo por igual prazo, ou seja, por mais 180 dias. A terceira medida vamos imaginar então que ficaram suspensas as ações por 180 dias, não ocorreu a Assembleia de Credores para deliberar sobre o plano. Prorroga-se por mais 180 dias, não ocorreu a Assembleia para deliberação sobre o plano. Então, nesse caso, os credores já podem, essa é a primeira hipótese, nós vamos ver que tem duas, os credores já podem apresentar um plano alternativo de recuperação, ou seja, um plano elaborado pelos próprios credores e pedir a designação de uma Assembleia para apreciação desse plano alternativo. Em relação aos créditos não abrangidos, os créditos de reserva de propriedade já não eram atingidos por esse período de suspensão. Professor, o que são créditos com reserva de propriedade? Propriedade fiduciária, gente. Por exemplo, a empresa em recuperação, o devedor, ela adquiriu um imóvel financiado por alienação fiduciária em garantia, ou por arrendamento mercantil, ou comprou um bem através de compra e venda com reserva de domínio. Nesse caso, o credor, além de credor, ele também é proprietário do bem. Então, ao invés de ele habilitar o seu crédito no processo, ele pede a retomada do bem. Porém, durante o prazo de suspensão, ele não poderá pedir a retomada do bem, tá bom? As ações de execução fiscal, eu até já adiantei, como o crédito tributário não faz parte da recuperação, consequentemente ele pode ser executado, mesmo durante o período de suspensão. O que não pode, gente, o juízo da execução fiscal, se ele tiver que penhorar algum bem, em sistema de cooperação com o juízo da recuperação judicial, eles terão que encontrar bens que não sejam essenciais para o exercício da atividade. Então, até a penhora de bens em execução fiscal passou a ser disciplinada por conta das alterações da recuperação. E por último, gente, incluiu-se uma nova categoria de créditos que não serão atingidas por essa suspensão. São os créditos pertencentes a cooperativas de saúde. Então, esses créditos poderão ser executados, mas sem a constrição patrimonial, como a gente já colocou. Ainda no artigo 6º, o legislador corrigiu uma falha que havia na Lei 11.101 de 2005, gente. Quando alguém entrava com um pedido de recuperação judicial, aquele juízo se tornava prevento. Então, se entrasse um pedido de falência, ele seria distribuído ao mesmo juiz prevento. Só que a lei previa apenas essa hipótese no caso de recuperação judicial. Agora, acrescentou-se também a recuperação extrajudicial. Então, se o devedor entrar com um pedido de homologação de uma recuperação extrajudicial, se entrar posteriormente um pedido de falência, o juízo, então, da recuperação extrajudicial é o prevento. Lembrando que o critério de competência não alterou. É o juízo do local do principal estabelecimento empresarial. Uma grande novidade, uma novidade interessante do ponto de vista processual, é a possibilidade de concessão de tutela de urgência pelo juiz.
Então, se eventualmente na recuperação ele tiver a necessidade de antecipar qualquer etapa do processamento da recuperação que seja pertinente ao caso concreto, então, mediante requerimento, agora ele pode conceder a tutela sempre nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, se submete às regras da tutela lá do artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, em caráter de urgência pode ser concedida a tutela antecipada ou a tutela cautelar. Uma novidade, né, artigo com letra na frente é artigo inserido. Foi inserido o artigo 7º-A na lei, e agora ele prevê que nos casos de falência, haverá um incidente de classificação de crédito público, ou seja, o crédito tributário na falência, porque lembra, o crédito tributário só participa na falência, porque na falência há um concurso universal de credores, não há outro lugar para receber. Então, inclusive, o crédito tributário que não participa das modalidades de recuperação, na falência ele participa. Só que agora a habilitação dele se dará à parte, através desse incidente de classificação de crédito público, sujeito, inclusive, à impugnação. Digamos que ficou um critério mais justo se comparado ao tratamento dos demais créditos. A diferença é que ele será tratado em um incidente à parte. O artigo 10, ele foi alterado no sentido também de se corrigir uma omissão da lei. Quando você fala de habilitação de crédito retardatário, ou seja, o crédito que é habilitado fora do prazo de 15 dias, a partir da publicação do edital de decretação da falência, não havia um prazo estabelecido na lei, um prazo máximo para essa habilitação. Agora, o legislador determinou que o prazo máximo para a habilitação do crédito retardatário é de 3 anos. Acrescentou-se também aí, do artigo 20A a 20D, a disciplina em relação à utilização dos meios alternativos de solução de conflito. Então, na verdade, o administrador judicial e o juiz, se tiver qualquer incidente que envolva o devedor com um credor, dois credores, eles deverão estimular o uso dos meios alternativos, alguns dizem meios adequados, mas em especial em relação à conciliação e à mediação. E aí, claro, por falar do administrador judicial, digamos, ele teve novas atividades inseridas aí com as alterações. Primeiro, estimular o uso dos meios alternativos de solução de conflito, da conciliação e mediação, como eu mencionei. Uma outra grande novidade é que agora o administrador vai criar um sítio eletrônico, um site. Por quê? Porque agora todas as intimações processuais, elas são feitas na forma eletrônica, através do diário oficial eletrônico. Só que, além disso, haverá paralelamente um site daquele processo, seja de recuperação ou falência. O administrador deve alimentar esse site com as principais peças do processo e todas as intimações processuais também serão publicadas nesse sítio eletrônico. Ele deve responder aos ofícios que forem feitos ao juízo no prazo de 15 dias. Na verdade, ele já era o responsável pela resposta, mas não havia prazo fixado. Então, o legislador limitou esse prazo em 15 dias. Compete a ele fiscalizar a veracidade das informações fornecidas pelo devedor para fazer o relatório, porque ele já tinha como atividade fazer o relatório das atividades do devedor. Só que agora, na medida em que o devedor presta informação para ele, ele deve checar essas informações antes de fazer o relatório. Não permitir expedientes dilatórios, o que seria isso? Como vai ser usados os meios alternativos de solução de conflito, né, conciliação e mediação, ele deve ficar atento para que isso não seja utilizado como uma forma de se procrastinar o andamento processual. Assumir representação da massa falida em arbitragem, também corrigindo uma falha da lei. A lei já dizia que ele tinha que representar a massa falida nos processos judiciais, mas não mencionou nos procedimentos administrativos extrajudiciais. Portanto, agora ele assume a representação da massa tanto nos procedimentos judiciais quanto em procedimentos extrajudiciais. A outra grande novidade que vai agilizar o andamento do processo é que agora ele deve apresentar um plano de alienação dos bens na falência no prazo máximo de 180 dias. Então, todos os bens deverão ser vendidos no prazo de 180 dias ou, diante da impossibilidade, ele deverá apresentar uma justificativa para isso. E arrecadação de depósitos em processos administrativos ou judiciais. Ele já fazia isso. Isso apenas foi positivado agora. Então, toda vez que eu tiver aí uma falência em andamento, ele vai sair correndo atrás de todos os depósitos em favor daquele devedor em outros procedimentos, sejam administrativos e judiciais, e arrecadar em favor da massa aqui no processo. E para a gente encerrar essa nossa discussão inicial, houve uma alteração decorrente de uma alteração. Quando a gente fala na remuneração do administrador judicial, se for uma recuperação judicial ou extrajudicial, extrajudicial não, porque não tem a figura do administrador, mas se for uma recuperação judicial ou uma falência de empresas que sejam médias ou grandes empresas, a remuneração do administrador é de 5% do valor de todos os créditos submetidos.
Se fosse uma recuperação especial para micro e pequena empresa, a remuneração do administrador ela é de 2% em cima dos créditos submetidos à recuperação especial. O que mudou, gente, é que agora, na recuperação especial, além do microempresário e empresário de pequeno porte, ela passa a abranger também o produtor rural, que não esteja registrado como empresário, mas que comprove contabilmente exercer aquela atividade rural por mais de 2 anos e, ao mesmo tempo, demonstrar que o faturamento bruto anual dele não ultrapassa 4 milhões e 800 mil reais, que é o teto do empresário de pequeno porte. Então, agora, a recuperação especial ela é para o microempresário, para o empresário de pequeno porte e para o produtor rural. E em relação à remuneração do administrador, no caso do produtor rural, 2% dos créditos submetidos à recuperação dele, tá certo? Então vamos encerrando esse primeiro vídeo. Na sequência, a gente já vai trabalhar em cima do segundo vídeo com as demais alterações. Se você gostou, é só curtir. Se você tem alguma crítica, alguma sugestão, é só deixar aí nos comentários. Se você ainda não segue o canal, é importante que você siga para você ficar atento às atualizações, tá certo? Vamos encerrando assim dizendo: empresarial é mais legal.